Eu não sei vocês, achei que ficou um pouquinho alto. Som. Som. Acho que está melhor, né? Beleza. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Bom dia. Graça e paz. Obrigado por vocês não terem ido embora, tá? Muito obrigado. Vamos começar mais um CTM, a conta-gosto do Luiz ali, mas vamos começar mais um CTM. Hoje a gente vai falar um pouco sobre milagres, que é o tema da nossa aula de hoje. E eu quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia num texto que está no livro de João, no capítulo 20, verso 30. Verso 30 e 31 são os versos que a gente vai ler. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. Todo mundo achou? Amém? Amém? Beleza, enquanto alguns ainda estão achando, eu vou combinar uma coisa aqui rapidamente com vocês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma aula minha ou ainda não, então eu queria só sinalizar que assim, é uma aula, eu vim para poder dar uma aula e esse ambiente é um ambiente justamente para interações, para trocas, não é uma palestra, então não guarde suas perguntas para o final. Se você quiser ou precisar fazer alguma interrupção, alguma pergunta, sanar alguma dúvida, algo que eu disser que de repente em algum momento não estiver tão claro para você, é só levantar a mãozinha, igual na época da escola, que a gente levantava a mãozinha para a tia, levanta a mãozinha para o tio, e o tio passa a palavra para você, e aí a gente vai seguindo, tá bom? Acho que todo mundo já achou o texto, certo? Amém? Beleza, de qualquer forma ele também está aqui no slide, tá? A gente vai ler esse texto duas vezes. A gente vai ler esse texto agora, no início da nossa aula, e a gente vai ler esse texto novamente no final da aula, tá? A minha ideia, a minha perspectiva, o meu desafio é que você, quando lê esse texto pela segunda vez, você o leia com uma perspectiva diferente da perspectiva que você vai ler agora. Vamos ver se eu vou conseguir. Esse texto é um texto curtinho, mas eu acho que ele resume bastante a ideia que eu quero desenvolver com vocês acerca de milagres, e ele resume bastante o decorrer do que a gente vai estar vendo hoje. Diz o seguinte: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos elevamos a Ti em oração, Deus, pedindo, Pai, para que o Senhor fale conosco, Deus. Pai, que nesse momento o Senhor possa falar à Tua igreja, Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que das pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão, ó Pai. Pai, que o Senhor me use nesse momento, ó Deus, que eu em toda a minha pequenez, ó Deus, que o Senhor ainda assim possa se compadecer, ó Pai, e usar-me como um instrumento seu, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, então eis-me aqui, Senhor, nas minhas vulnerabilidades, ó Pai. Me usa, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã, possa aquecer os nossos corações, iluminar as nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos ouvir e aplicar os Teus ensinamentos, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, milagres. Quando a gente fala sobre milagres, é muito natural a gente fazer uma relação. Pode passar para mim, por favor? E é uma relação que eu quero trabalhar com vocês. Imagino que não está dando para ler exatamente, mas não se preocupa que eu vou estar falando um pouquinho daquilo ali. E essa relação natural que a gente faz é sobre a bênção e o abençoador. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em milagre, frequentemente é muito natural que a gente pense nas coisas que a gente pode ganhar com isso. Quando eu digo para você, por exemplo, vamos lá no culto de milagres, o que você pensa imediatamente, ainda que involuntariamente? Você pensa, caramba, eu estou desempregado há mais de um ano, eu vou sim,
você pensa na sua cura, você pensa no emprego, você pensa nos seus ganhos objetivos e pessoais que o milagre pode trazer para você. Então é muito natural que a gente pense em milagre dessa forma. Como eu disse, mesmo que involuntariamente, quando a gente fala em milagre, se eu fosse... deixa eu abrir um parêntese e fazer de conta que isso aqui é um culto pentecostal, né? Agora eu vou perguntar para você, quem precisa de um milagre? Amém. Né? Porque você vai pensar nas necessidades que você tem, né? Só que eu quero trabalhar com vocês numa perspectiva um pouco diferente, tá? Por isso que eu quero fazer uma relação entre a bênção e o abençoador, porque eu quero que a gente tire um pouco os olhos da bênção em si, né? Que a gente pare um pouco de pensar no que a gente pode ganhar com isso, né? E a gente comece a colocar os olhos um pouco no abençoador, sabe? A gente tire um pouco os olhos do milagre e comece a enxergar o operador de milagres. Esse é o intuito dessa aula também um pouco, tá? E para que a gente consiga fazer isso, passa para mim, por favor. Eu vou precisar estabelecer alguns pressupostos com vocês, tá? Que é só para me certificar de que a gente vai partir do mesmo lugar, da mesma ideia. Então eu preciso me certificar que a gente tem os mesmos pressupostos. E eu sempre falo disso porque eu sempre penso muito na questão da cosmovisão, né, que são as visões que as pessoas têm de mundo. As pessoas enxergam o mundo de maneiras muito diferentes, né, dentro e fora da igreja, né? A gente enxerga o mundo através das lentes das mais diferentes filosofias. Só que a gente que é cristão, a gente deve enxergar todas as coisas ao nosso redor através das lentes do cristianismo, certo? Então, eu preciso me certificar de que a gente vai ter a mesma cosmovisão, que a gente vai partir do mesmo pressuposto, tá? Tendo dito isso, como vocês podem ver, eu vou falar um pouco sobre a questão dos milagres na Bíblia. Pode passar esse slide também, por favor. E aqui eu vou trazer um pouco de contexto para vocês, tá? Como vocês podem observar ali, a gente vai falar um pouco sobre os liberais e sobre os carismáticos, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Muitas pessoas costumam ter dificuldades para acreditar em feitos sobrenaturais e talvez, só talvez, você seja uma dessas pessoas. Por isso que eu acho que é relevante a gente trazer um pouco desse contexto, tá? Hoje em dia, diferentemente do passado, em que houve um período racionalista, em que crer era ser visto como algo ruim ou inferior, né? Naquele período, a pessoa que cria é uma pessoa considerada fraca, considerada de pouco estudo. Tadinho, ele crê porque ele não entende. Hoje não, hoje eu entendo que as pessoas, elas têm um certo fascínio acerca do sobrenatural. O sobrenatural, ele fascina bastante as pessoas. E a gente pode ver isso em vários exemplos. Um exemplo muito prático que eu quero dar é de uma canção da Mariah Carey, que a minha esposa gosta bastante, se eu não estou enganado, com a Whitney Houston, que o nome da canção se chama Believe, né? E essa canção, ela foi premiada ganhou um prêmio aí de melhor música, alguma coisa assim. E a música é muito bonita, ela tem a letra muito bonita, e ela fala o tempo todo sobre acreditar, sobre ter fé, que se você tiver fé, que se você acreditar, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. Mas uma curiosidade é que em nenhum momento a letra fala sobre Deus. E eu não estou me referindo ao Deus da Bíblia, mas sobre qualquer Deus, né? Então, assim, se essa música foi premiada, se ela fez tanto sucesso, eu acho que isso reflete um pouco do que as pessoas, e agora eu estou falando das pessoas fora da igreja, né, do que as pessoas gostam, do que as pessoas pensam, né? Então, assim, as pessoas, quando você troca ideia com pessoas de fora da nossa comunidade da fé, você observa que as pessoas têm um pouco disso. Não, vai dar tudo certo, acredita, e fala-se muito em fé, fala-se muito em acreditar, mas não se fala em Deus, não se fala-se muito nos milagres, mas não se fala no operador de milagres, né? Então eu achei relevante trazer um pouco de contexto para essa nossa conversa, porque muitos de nós
muitas vezes, eu acho que um dos problemas da igreja contemporânea é que muitas vezes, ao invés de exportar a cultura, sabe? O Douglas estava falando na pregação sobre a questão do mundo, né? Que Deus não retira a gente do mundo, e isso é muito interessante, porque, por exemplo, o movimento monasticista, né? A ideia é os caras realmente se retirarem da sociedade para que pudessem se santificar. Mas não é isso que Deus quer, ou que Deus faz com a gente. Ele retira a gente do mundo, nos justifica, nos dá uma nova mente, nos transforma, e feito todas essas coisas, Ele nos envia novamente ao mundo, né? Ele quer que a gente seja salvo e luz onde a gente estiver. Por isso que na oração sacerdotal que você leu, diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, assim, a gente, infelizmente, ao invés de exportar a cultura, de influenciar as pessoas ao nosso redor, a gente acaba muitas vezes importando a cultura do mundo, sabe? E a gente acaba implementando uma série criando uma série de arestas no nosso cristianismo, que volta ou outra a gente precisa dar algumas aparadas. Talvez essa seja uma delas. O que acontece? No século XVIII, XIX, mais ou menos, né, influenciados aí por uma cultura racionalista que veio do movimento iluminismo, né, e tudo mais, surgiu a teologia liberal, tá, que é fortemente influenciado por isso, tá, e fortemente influenciado por uma filosofia chamada deísmo. E isso influenciou não só os liberais do século XVIII, como traz influência e impacto na igreja dos dias de hoje. Por isso que eu acho muito importante pontuar e trazer um pouco de contexto para essa nossa conversa. O deísmo, o que é o deísmo? O deísmo é uma crença que diz que existe um Deus. Existe Deus, beleza. Só que esse Deus, ele não atua no mundo. É o famoso, os teólogos costumam chamar de Deus relojoeiro, né? O Deus que deu corda no mundo, criou o mundo como um sistema fechado de causa e efeito, e ele não intervém nesse mundo, né? É isso que o deísmo vai dizer. Rapidinho, fechou aqui no computador, beleza? É isso que o deísmo vai dizer, né? Só que o que a Bíblia nos mostra não é o Deus do deísmo, né? A Bíblia mostra um Deus que é imanente, que transcende a sua criação, mas que é imanente, que se relaciona com a sua criação, um Deus que intervém no tempo e na história, né? Então, influenciado por essa cultura do deísmo, porque oriunda do pensamento racionalista, sabe, do iluminismo e tudo mais, surgiu um movimento da igreja chamado liberalismo teológico. E basicamente o que o liberalismo teológico vai dizer, um dos principais pontos, inclusive, é justamente a crença em milagres, né? E assim, e aí, vai começar um movimento de tentar racionalizar os milagres da Bíblia e tudo mais. Em resumo, o que os liberais do século XVIII e neoliberais nos dias de hoje vão dizer é que, basicamente, esvaziar a Bíblia de seus milagres e seus feitos miraculosos e sobrenaturais. Basicamente é isso. Eles chegam a questionar a própria inspiração das Escrituras, né? E resume o cristianismo em ensinamentos éticos e morais, de amor, de bondade, de caridade. Tudo isso é válido, mas o cristianismo não é só isso. Agora, se a gente tem esse pensamento lá do período racionalista, lá do século XVIII, que influencia a igreja até os dias de hoje, por outro lado, a gente tem também o movimento carismático, né? E a gente dando um salto histórico, né, na nossa linha do tempo, do século XVIII, do século XX, não só no século XX, mas principalmente no século XX, você tem aí o surgimento do movimento carismático, né? Na sua primeira, segunda, terceira onda, e assim sucessivamente, em que a ênfase é justamente e exageradamente na questão de milagres, como se Deus tivesse que operar milagres constantemente, o tempo todo, e chegando até o ponto também de que, com essa ênfase tão grande em milagres,
que quase que de modo que se não acontecer milagres naquela tradição evangélica, tem alguma coisa de errado, tem algum problema, e, enfim, e colocando a confiança, depositando na fé, na confissão positiva, no fato de que se o milagre não acontece, né, porque você não creu o suficiente, né, porque você não tinha uma vida próxima de Deus, etc. e tal. Pode passar esse slide também, por favor. Então, tendo isso em vista, o que a gente vê? A gente vê basicamente uma dicotomia, né? A gente vê basicamente dois grupos. Enquanto um grupo não acredita em nada, não acredita em milagre nenhum, né? O outro grupo acredita que Deus necessita operar milagres frequentemente, o tempo todo, constantemente, e etc. e tal. Então, por isso que eu acho importante pontuar e tentar estabelecer um fundamento. Que fundamento que é esse? Eu não sei se dá para ler daí, mas a crença em milagres é justamente um fundamento da fé cristã. Um dos principais milagres narrados na Escritura é justamente a ressurreição de Jesus. De modo que, se você não crê na ressurreição dos mortos e na ressurreição de Jesus Cristo, isso faz de você um incrédulo. Nem cristão você é, porque esse é um requerimento principal. Ou seja, para ser cristão, para ser crente, você necessariamente precisa acreditar em milagres. Você acredita em milagres? Parabéns, você é um crente. Vocês entendem? Enquanto um grupo vai esvaziar a Escritura, retirar da Escritura todo o seu sobrenatural, o outro grupo vai enxertar na Escritura as suas experiências individuais supostamente miraculosas, né? No entanto, por isso eu preciso estabelecer esse pressuposto, né? O crente, ele necessariamente precisa acreditar nos milagres, pelo menos nos milagres descritos na Bíblia, tá? Pode passar esse slide, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo do que eu estou dizendo. Eu trouxe um texto que está lá em Romanos, no verso 10, verso 9. Enquanto eu bebo uma água, alguém pode ler para mim? Não tem um voluntário? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a sua boca você confessar e em teu coração você crê que Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, um condicionante fundamental para que você se considere um cristão é que você creia na ressurreição de Jesus Cristo. É fundamental. Se você tem algum problema com isso, talvez tenha alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Próximo slide, por favor. Beleza, tendo dito isso então, nessa aula a gente não vai discutir se os milagres da Bíblia aconteceram ou não aconteceram. Nós vamos partir do pressuposto que somos todos cristãos aqui, tá? E nós acreditamos na palavra de Deus. Então, uma vez definido isso, a gente pode partir para a lição propriamente dita. A lição de número 21, pelo menos para mim é de número 21, que está lá nos milagres. Se você tiver com ela aí, você pode abrir seu celular, fisicamente, tá? Que é o livrinho que a gente usa como base, que é o Verdades Essenciais. Próximo slide, por favor. Beleza. Tendo dito isso, a gente vai tentar definir, então, tentar construir uma definição sobre o que seria milagres. E aqui eu trouxe dois pontos que eu tenho a intenção de trabalhar um pouco com vocês, tá? O primeiro ponto é um ponto trago pelo autor, e um segundo ponto é trago por um outro autor que vai contradizer o autor do nosso livro, mas que eu achei relevante e eu quero trabalhar com vocês. Então, lá aí no livrinho de vocês na lição, nos parágrafos 2º, 3º e acho que no 4º também, não, no 2º e no 3º aí da lição,
Aí. No segundo, terceiro e também no quarto parágrafo, o autor ele vai trabalhar a definição de milagre. E aí ele vai dar alguns exemplos. Tá? O primeiro exemplo que o autor vai dar são de coisas que não são milagres, né? Mas que a gente costuma chamar de milagre. Né? Isso porque acho que a melhor forma de definir o que uma coisa é esclarecendo o que ela não é. E é o que o nosso autor vai tentar fazer. Então, o primeiro exemplo que ele vai trazer são de coisas que não são milagres, mas que a gente costuma, e aí ele faz até uma breve crítica, mas que a gente costuma denominar como tal. Né? E aí ele dá alguns exemplos. Eu posso trazer alguns exemplos aqui. Né? Eu acho que aqui, infelizmente, na nossa comunidade, deve ter alguns flamenguistas, acredito eu. Né? Quem é flamenguista aí? Levanta a mão. Beleza, tenho certeza que você se lembra daquela final da Libertadores, quando aos 40 e tal lá, estava 1-0 para o River Plate, e aí do nada o Flamengo tirou 2 gols da cartola e ganhou o campeonato. Tenho certeza que você se lembra disso, certo? Beleza, e muita gente chamou aquilo de milagre. Não, caraca, um milagre, caramba, o jogo está quase acabando. A gente costuma denominar como milagre esse tipo de feito, esse tipo de coisa. Isso não é um milagre, né? A gente sabe que não é, mas a gente costuma denominar esse tipo de feito como milagre. Né? Eu, por exemplo, Davi, você está muito bem vestido, aliás, a camisa muito bonita sua. Eu sou botafoguense e eu acreditava, né, no meu interior, no meu íntimo, que o meu time ia se livrar da degola no último campeonato. Eu acreditava no milagre. Eu pensava, não, o Botafogo já caiu. Não, cara, eu creio no milagre. Assim, erroneamente, a gente denominava coisas que não são miraculosas como milagre. Né? E aí o autor ele dá esse exemplo. O segundo exemplo que ele traz para a gente, no parágrafo seguinte, é o exemplo de coisas que, assim, que também não são necessariamente um milagre, são coisas naturais, né? Mas que são tão maravilhosas e belas, e que a gente, caramba, é como um milagre. Como, por exemplo, quando você vê uma paisagem muito bonita, quando você vê um pôr do sol, ou quando você começa a pensar em alguns detalhes da criação do universo, por exemplo, quando você vê, caramba, o nascimento do bebê, sabe, para quem é da área da saúde, sei lá, estuda o sistema nervoso, e você, caramba, como é miraculoso, como é belo. São, assim, está dentro do sistema que Deus criou, são coisas naturais. O nascimento de um bebê é uma coisa natural, né, entre aspas, né, mas ao mesmo tempo é espantoso. Nossa, como é belo, é um milagre, né, a gente costuma denominar dessa forma também. E aí, por fim, ele vai trazer um terceiro exemplo no parágrafo posterior, no parágrafo seguinte, ele dá o terceiro exemplo, e ele vai dizer o seguinte, o Sproul vai estar dizendo aí na nossa lição: milagres referem-se aos atos de Deus contrariando o que é natural. Este é o uso mais técnico do termo. Jesus transformando a água em vinho ou ressuscitando Lázaro dentre os mortos são exemplos de Deus operando contra as leis da natureza. Quem concorda com o autor? Todos de acordo? Não? Alguma observação? Não? Todos de acordo? Essa é a ideia talvez mais comum quando a gente tenta pensar num termo mais tecnicamente, de que o milagre é justamente quando Deus ele contraria algo que é natural. Nós tivemos uma aula no passado, que foi dada até pela irmã Luísa, falando das leis de Deus, né? E aí, às vezes quando a gente pensa em lei de Deus, a gente pensa muito no Antigo Testamento, nos 10 Mandamentos, mas agora eu estou falando mais especificamente de leis naturais, né? Gravidade, entropia, esse sistema todo que rege aí o nosso universo, né? Então, assim, a gente, quando vai pensar mais tecnicamente em milagre, a gente pensa em Deus intervindo, revogando aquela lei momentaneamente por algum motivo ou por algum período de tempo, quando ele, por exemplo, faz soprar um vento que divide um mar, quando ele, por exemplo, cura alguém que não enxerga, quando ele levanta alguém que não pode andar, quando ele ressuscita, traz de volta à vida alguém que já morreu. Esse é o pensamento que a gente vai pensar da forma mais técnica, mais comum que talvez a gente tenha.
Todavia, porém, todavia, entretanto, né, não é uma posição absoluta, né? Por isso que eu coloquei aquele slide ali, depois que eu quero trabalhar com vocês também, o ponto que um outro autor diferente do nosso, diferente do Sproul, chamado J. Carson. O J. Carson, para quem não conhece, é um dos principais exegetas do Novo Testamento do nosso tempo, é um homem de Deus, um cara fantástico, um dos principais intérpretes do Novo Testamento. Ele vai justamente contrariar o Sproul nesse ponto. Ele vai dizer que milagres são vislumbres redentores. Alguém tem alguma ideia do que o Carson quer dizer com isso? 10 de cada vez. Vamos lá, gente, é uma aula para a gente trocar. Pode falar. Se errar, eu não vou rir. Não sei. Estou brincando. Pode falar. Alguém faz alguma ideia? Não? Vocês são muito medrosos, cara. A palavra de Deus diz ser forte, vale ser corajoso. Pô, cadê vocês? Eu vou tentar explicar isso, tá? Eu vou explicar isso através, próximo slide, por favor, dos milagres de Jesus, tá? Próximo slide, por favor. Tá, agora a gente vai ver um pouquinho, para eu tentar chegar naquela resposta do Carson, que não é onde vocês quis se arriscar, para a gente tentar chegar um pouco lá, a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai olhar especificamente para os milagres de Jesus agora, nesse momento da aula, tá? Quando a gente olha o Novo Testamento como um todo, a gente vai ver 3 palavras que são usadas e são utilizadas no Novo Testamento para poder se referir a milagres. A primeira palavra é dinamis, e dinamis, ela quer dizer, ela está ligada a poder, né? Ao poder de Deus, à força de Deus. Dinamis é uma palavra no grego que está se referindo sempre a poder, força. E quando ela é usada para se referir a milagres, ela quer passar justamente essa ideia. A segunda palavra que a gente vai encontrar no Novo Testamento, falando sobre milagres, é a palavra teres, que em grego significa maravilha. Ela não é muito utilizada no Evangelho de João, por exemplo, que vai narrar vários milagres de Jesus. O Evangelho de João é conhecido, inclusive, como o Evangelho dos sinais, onde você vê vários sinais ali, vários milagres. Mas também nos demais evangelhos é uma palavra que não é muito utilizada, todavia é uma palavra muito utilizada no livro de Atos. Você vai ver no livro de Atos o tempo todo falando de sinais e maravilhas. Ela é frequentemente utilizada nos milagres realizados no livro de Atos e em alguns milagres realizados pelos apóstolos também. E a terceira palavra que a gente encontra no Novo Testamento se referindo sobre milagres é a palavra semeion, que em grego significa justamente sinais, né? É a palavra mais utilizada e é a única palavra que João, por exemplo, no seu evangelho todo, vai se utilizar para poder se referir a milagres. O seu evangelho quase que como um todo. Próximo slide, por favor. Então, no evangelho de João, né, eu disse que a gente vai dar um foco nos milagres de Jesus. Então vamos olhar para isso, nada melhor do que a gente olhar o Evangelho de João, né? No Evangelho de João, ao se referir aos milagres de Jesus, o autor, João, ele prefere utilizar justamente a palavra semeion. Os palaquim, né, como eu disse para vocês, significa sinais. Agora, por que ele tem essa preferência? Próximo slide. Isso que eu quero tentar enxergar com vocês. Ele prefere se utilizar dessa palavra justamente porque ele vê os milagres como sinais. Né? Os milagres de Jesus, e aqui eu estou usando novamente o J. Carson. J. Carson vai dizer que os milagres de Jesus não são meras demonstrações de poder, mas apontam para realidades mais profundas a serem percebidas com os olhos da fé. Não sei se eu estou me fazendo entender, eu não sei se vocês estão entendendo, mas, por exemplo, no slide que eu falei das palavras, eu disse que uma das palavras utilizadas era justamente a palavra dinamis, que se referia a poder, né? Por que o João, por exemplo, ele prefere se utilizar da palavra semeion e não da palavra dinamis para poder se referir aos milagres de Jesus? O Carson vai dizer que é exatamente por esse fato. Quando Jesus ele vai fazer um milagre, ele não é como um mágico de circo, ele não está fazendo uma apresentação circense, ele não está fazendo aquilo para as pessoas olharem, uau! Não é uma mera demonstração de poder.
os milagres, quando Jesus ia operar um milagre, aquele milagre, ele sempre apontava para alguma outra realidade mais profunda. Lembra quando eu falei no início sobre a questão da bênção e do abençoador, do milagre e do operador de milagres? Muitas vezes as pessoas vão para a igreja porque é a noite dos milagres, porque é o culto dos milagres, e a pessoa vai para poder ter lá o seu desejo atendido. Só que Deus não é um gênio da lâmpada, sabe? Deus quer que você vá para a igreja, claro, mas Ele não quer que você vá para a igreja por causa do milagre que Ele pode operar, sabe? Ele não quer que você vá pelo milagre, Ele quer que você vá pelo operador de milagres, o que é bastante diferente. Então Jesus, quando Ele, por exemplo, lembra que eu parti do pressuposto de que nós acreditamos nos milagres descritos na Bíblia? Amém? 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 Só a gente que quer, cara. O povo aqui tudo incrédulo. Lembra, gente, quando eu parti do pressuposto de que a gente acredita nos milagres descritos na Bíblia? Amém? Então, nós acreditamos que quando Jesus, por exemplo, multiplica os pães, Ele multiplica os pães de verdade, real. E por que Ele faz isso? Né? Ele, olha só o que eu sei fazer com esse pão, ó. Não, cara, não é uma demonstração de poder, né? Por que Ele multiplica os pães naquele momento? Quando Jesus multiplica os pães, ele multiplica os pães e em seguida no seu discurso Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus, nós acreditamos que Jesus, Ele cura um cego de nascença, certo? Beleza. Por que Ele curou aquele cego? Quando Ele vai lá e pega um cara que era cego, fala: olha só o que eu sei fazer. Não é uma demonstração de poder. Em seguida, quando Ele cura aquele cego, Ele vira e diz: eu sou a luz do mundo. Quando Ele transforma a água em vinho lá na boda de Caná da Galileia, Ele faz aquilo por quê? Pô, o vinho acabou, pô, mal vacilo, né? Caramba, deixa eu dar uma moral para o pessoal. Não, aquilo ali é um símbolo da nova aliança, do sangue dele que seria derramado pelos nossos pecados. Quando Jesus ressuscita Lázaro, por exemplo, por que vocês acham que Ele fez isso? Afinal de contas, depois de algum tempo, Lázaro morreu novamente. Lázaro não é imortal e não anda pelos nossos dias hoje. Então por quê? Os caras estão duvidando que eu sou o Filho de Deus? Espera aí. Não é uma demonstração de poder. Logo que Ele ressuscita Lázaro, o que Ele diz? Alguém lembra? Esse pessoal está precisando ler a Bíblia, hein? Ninguém lembra? Ele ressuscita Lázaro. Primeiro Ele pergunta à irmã de Lázaro se ela cria nele. Ah, não, eu entendo. E ela tinha um entendimento de que Jesus o ressuscitaria no último dia. Ela tinha um entendimento teológico, ortodoxo, mas a nossa ortodoxia, né, o nosso pensamento, a nossa cosmovisão, ela precisa estar diretamente ligada à nossa ortopraxia, à nossa vida prática, né? A gente precisa não só crer corretamente, mas viver corretamente, né? E aí, quando ela diz para Jesus que ela tinha uma teologia correta, que ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que no último dia Ele o ressuscitaria, Jesus diz: não, olha só, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele chama Lázaro para fora. Vocês entendem como o milagre nunca é um fim em si mesmo? O milagre, ele sempre aponta para uma realidade mais profunda que precisam ser percebidas pelos olhos da fé, como disse Carson. Próximo slide, por favor. Dito isso, eu quero conversar um pouco com vocês sobre os milagres contemporâneos, né? Ou seja, chegou o ponto polêmico da nossa aula, né? Beleza, a gente entende
a gente entende que os milagres da Bíblia aconteceram de fato, a gente entende que os milagres são como sinais que Deus opera para apontar para alguma coisa, para alguma realidade, para algo mais profundo. A gente entende que o milagre não é um fim em si mesmo. Mas e hoje em dia? Será que os milagres ainda acontecem hoje em dia? O que vocês acham? Sim, não, talvez? Sim. Cadê os professores? Você também. Vamos pedir ajuda para os universitários? Quem está aí de professor? Luísa, Axel, Douglas. Tem mais algum professor? Então ficou vocês três aí de universitário. O que vocês acham? Pode falar. Você acredita? E você, Axel? Também? E você, Douglas? Por quê? Desculpa ser chato, mas é porque eu entendi muito pouco do que você disse. Você se incomoda de repetir? Agora dá para ouvir, agora né? estou ouvindo. Eu acredito porque é o mesmo Deus que operou os milagres que estão escritos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, continua sendo Deus de hoje, e porque ainda pode se apontar tanto para a obra redentora, os milagres também são feitos para demonstrar a glória de Deus. Beleza. Alguém discorda? Alguém concorda? Quer falar? Concorda? Beleza. Mas agora deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Muitas vezes a gente ouve o argumento de que Deus opera milagres hoje, porque o Deus que opera milagres hoje é o mesmo Deus do passado, né? E a Bíblia logo diz que Deus é imutável, né? Nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, se Deus opera milagre no passado, né, ele também continua operando milagres hoje. Beleza. Só que a gente também pode argumentar da seguinte forma: Deus, ele é imutável. Ok, ele é imutável no seu ser, na sua natureza, na sua essência. Isso não significa necessariamente que Deus precisa operar sempre da mesma forma. Porque senão a gente teria que dizer que Deus o tempo todo vai ter que abrir o mar vermelho toda hora, ele vai ter que descer pão do céu toda hora. Deus não precisa agir sempre da mesma forma, constantemente, e isso não, ele age de formas diferentes, e isso não implica na sua imutabilidade, no seu ser. Ele continua sendo imutável, mesmo que agindo de diferentes modos através do tempo e da história. Vocês entendem? Isso também é um ponto. Sendo assim, dito isso, vocês ainda acreditam em milagres nos dias de hoje? Sim. Caraca, estão ficando corajosos, hein? Fala pra mim. Por que você acredita em milagre no dia de hoje, então? Depois que eu trouxe essa objeção tão bonita. Não, porque não fala nada contra não existir milagre. Oi? Oi. Porque não existe nada falando sobre cessação de milagres. Cessação. Ainda deu para entender. Que embora Deus não possa, em algum momento, não abrir mais o mar vermelho, ele pode operar de outras maneiras miraculosas. Ok? É isso. Beleza. E aí? Ana, eu esqueci de você. Ana também é professora, autora de livro. Você não vai ficar calada. O que você acha? Pode levar o microfone lá para aquela moça. Se não tiver polêmica, não sou eu. Bom, é um assunto meio polêmico realmente. Se você perguntar a minha opinião, né? Eu acredito em milagres. Vai depender muito da questão do conceito que foi passado aqui, né?
se você perguntar se eu acredito que hoje aconteceriam os milagres, como você falou, do Antigo Testamento, não acredito. Agora, alguns sinais, né, que vão autenticar o senhorio de Jesus Cristo, eu acredito. Então, essa questão... Por exemplo, uma cura miraculosa, eu creio, tá? Mas eu não creio nesses milagres que vão contra a própria natureza, como você falou, né? De Deus, esses milagres que foram muito, digamos assim, a palavra está me faltando, mas que foram muito intensos no Antigo Testamento. Eu não creio que hoje aconteceria esse tipo de milagre, tá? Visto que esses milagres apontavam, né, e já demonstrou que Jesus veio e a partir dali ele demonstrou que ele era o Senhor, né? Então esses milagres ele apontavam para Jesus. Mas eu creio que essa continuidade, né, ela se dá em sinais, em alguns sinais, sim, tá? Então é meio polêmico isso, porque isso desdobra... Eu acho que você está tentando me enrolar. Isso desdobra... É porque é a questão do sensacionismo, eu sou sensacionista até certo ponto, eu sou sensacionista. Então você fazer um tipo de pergunta dessa para mim fica um tanto complicado, né? Porque vai desdobrar uma série de coisas, porque... Na raiz, eu sou sensacionista, né? Mas eu creio em sinais, sim. Maravilha. E aí, cadê os pentecostais daqui? Ninguém vai falar nada, não? Aqui, tem um irmão aqui, tem irmã lá também. Deixa ele lá que está mais perto, depois ela vem. Irmãos, eu não sou de pegar no microfone, não gosto muito de falar, sou muito de guardar lá dentro de mim. Mas eu sou leiga também, não tenho estudo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele operava no passado e opera hoje e eternamente. Curas, sim, creio, acredito, depende da nossa fé. Nós procurarmos a presença dele. E ele faz milagres tremendos, porque eu tenho vários. Se eu for contar para os irmãos, eu passaria o dia inteiro aqui e ainda não caberia. O que Deus já fez na minha vida, o que Deus tem feito, não por, como se diz, engrandecer a mim, mas eu engrandeço o nome do Senhor, porque Ele é Deus em todo o tempo e Ele, não sei se está fugindo do contexto do que você está explicando. Está maravilhoso, irmã. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu vou glorificar no final dessa frase. Ele é Deus em todo o tempo. Ele faz milagres, sim. Ô, glória! Sim. Não tem só um milagre, milagres impossível para o homem. E Deus fez na minha filha, em mim, enfim. Então, são muitas coisas que eu vi a mão de Deus curando, cuidando da minha vida. E eu agradeço, desculpa de eu estar interrompendo. Imagina. Obrigado por participar. O irmão aqui. Apesar de estar representando a ala pentecostal, né? Opa! Não tem réplica, hein, Ana? Apesar de estar representando a pentecostal, é uma coisa mais filosófica do que pentecostal em si. Eu sempre acreditei, sempre disse isso, desde novinho, pequeno, não dá para dizer que ainda sou pequeno, mas desde novinho, eu dizia que Deus é Deus cultural. Aí vamos lá. Por exemplo, aqui, muitas irmãs aqui estariam em pecado em relação a algumas tribos da África, onde lá mulheres podem colocar, elas fazem isso, cultuam de seio de fora, mas cobrem o tornozelo. Então aí já denota as diferenças culturais. Isso é fato, isso é cotidiano, isso é contemporâneo, aliás, contemporâneo. A nossa necessidade hoje não é de curar, talvez não seja de a cura de um cego, porque hoje tem transplante de córnea, né, uma série de coisas, e tem uns momentos que tem algumas necessidades que simplesmente não tem solução ainda. Por exemplo, no caso da cura do cego de nascença, né,
Mas tem a cura do cego do Bartimeu, do filho de Timeu, que ele foi cegado, ele não nasceu cego. Né? Ele foi cegado por conta do pai dele, que tinha uma relação militar contra Roma, né? E para evitar todo um crescimento de revolta, cegaram Bartimeu lá. E depois Jesus curou, quer dizer, foi uma enfermidade causada e houve cura. E ali também, depois de ouvido você falar, era a questão da multiplicação dos pães, o seu pão da vida. O vinho apontando para o sangue. O cego, eu sou luz do mundo. Então, assim, tem todo o milagre, algumas vezes, eu consigo perceber, ele não é um fim em si, mas às vezes o milagre é a resposta a uma necessidade. Mas outras vezes, ele é aquilo ali, que ele é um milagre, ele é a resposta, mas é um veículo para apontar a parte filosófica. Né? Por exemplo, o caso do Bartimeu, ele teve que tirar a capa. O que tu quer? Ele teve que lançar a capa. Bom, eu tirei minha segurança, agora eu me lanço nos teus braços. Conforme a questão do pão da vida. Tem uma corrente que diz, você sabe, né, que não houve a multiplicação física dos pães, mas houve o quê? Houve um milagre na conscientização de cada um que andava, tinha seu pouquinho de pão ali, né? E que no ato da comunidade, de ser comum, né, da divisão do seu bem com o outro, deu para dar para todo mundo, sobrou aqueles alforjes, né, de pães e peixes. Então, assim, bom, é uma corrente que crê isso, só quero pegar a parte filosófica disso. Então, hoje a nossa necessidade é outra, realmente, não vai abrir mais veneno, porque não precisa mais. Contudo, hoje, precisamos de curas de Covid, fora a medicação, precisamos de curas de Covid fora, por exemplo, a nossa casa, nós não fomos afetados. E eu tenho, até ontem estava conversando com minha esposa, eu tenho certeza que a gente se expôs muito ao vírus, e muitas vezes foram as nossas profilaxias, outras vezes foram só a nossa higiene, outras vezes não tem dúvida, foi Deus. Não vi, não tem como comprovar, é algo que eu sinto. Então não posso testificar cientificamente isso. Contudo, o milagre, ele não é só a ação. Eu creio absurdamente, né? Se ele precisasse, eu creio que se nós precisássemos de ressuscitar um morto, Deus faria, sem sombra de dúvida. Afinal de contas, a pessoa que fez tudo não vai fazer isso? Claro que vai. Mas qual é a necessidade real daquilo? Eu esbarro nisso porque às vezes pedi, pô, Deus, temos milagre, uma coisa assim, e não acontecia. Eu não me frustrava, ficava perguntando por quê, porque às vezes não. Daí depois eu consegui entender que não tinha necessidade real daquilo, era o que eu achava. E para finalizar, tem um amigo que dá ódio e admiração dele ao mesmo tempo. Casos que eu já acompanhei de perto, pessoas que foram curadas de AIDS, por exemplo, curadas mesmo. Viu, cara, não tem João, não tem inventando não tem João, João foi curado de AIDS. Aí ele, tá, e daí? Como e daí, cara? Tá, mas olha daí. É Deus. Aí dá a raiva do não vibrar dele, mas a admiração, porque era para a gente ser assim, não é para a gente se espantar como a gente se espanta. Afinal de contas, Deus realmente é o mesmo de ontem. Nossa cultura mudou. E eu creio que, de novo, pela graça dele, eu vivo isso, pela infinita graça dele, essa compreensão dele sobre nós, poxa, ele não vai nos impor algo que a gente não consiga entender. Então, assim, o milagre vai ser contemporaneizado, né? De repente a irmã não é nem sensacionista, talvez seja só bastante contemporaneizada, né? Porque a gente hoje não tem os mesmos que tinha antigamente. Talvez tivesse necessidade, sim. Nossas necessidades são outras, em suma. Desculpa o excesso. Imagina, obrigado por participar. Eu fico muito feliz quando vocês participam, porque afinal de contas isso daqui é uma aula, né? Um ambiente para a gente poder trocar, para a gente poder sanar as nossas dúvidas. Não é uma palestra, não é uma pregação, não é um monólogo. Então, assim, eu fico muito feliz quando vocês participam. Vou pontuar algumas coisas que foram ditas aqui por todos vocês, tá? Vou pontuar algumas coisas da sua fala, se você me permite, tá? E também da irmã, e também dos demais. Assim, quando a gente fala acerca da cultura, por exemplo, eu entendi o que você quis dizer, tá? Só que, assim, a autoridade maior, máxima e suprema, nós temos que é a Escritura de Deus, né? E de modo que a palavra de Deus se sobrepõe a qualquer cultura, sabe? É por isso que a gente costuma dizer que ela é atemporal, né? Ela está acima do tempo e da história. Então a cultura, ela sempre vai trazer algumas questões. Hoje, aqui na nossa época, por exemplo, a gente discute bastante a questão do aborto, né? Por exemplo, que é uma coisa culturalmente muito discutida sobre o direito das mulheres, e etc, 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 etc. Para nós que somos cristãos, independentemente da cultura que estivermos inseridos, aborto é assassinato,
Então, assim, sexo antes do casamento, hoje, é uma coisa culturalmente aceita. As pessoas que não são da igreja, é muito normal o namorado viajar com a namorada, os dois dormirem juntos, e etc, 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 etc. No entanto, por mais que seja uma coisa culturalmente aceitável, e não tenha problema nenhum com isso, culturalmente falando, né, diante dos mandamentos da Escritura, né, a prática da relação sexual ilícita, e a relação sexual ilícita é a relação sexual fora do casamento, seja antes ou fora dele, é pecado. Então é pecado, vai ser pecaminoso independentemente da cultura que a gente vem inserido. Porque o peso da autoridade maior é a Escritura, independentemente da cultura que a gente vai inserido, né? A cultura às vezes vai influenciar em algumas coisas, né? Mas a gente precisa sempre ter esse cuidado para a gente não se tornar importador de cultura, ficar pegando elementos da cultura. Não estou dizendo que foi essa sua fala, tá? Por favor. Mas assim, a gente precisa sempre analisar a cultura e as demais coisas ao nosso redor através das olhos do cristianismo. Pecado vai ser sempre pecado, independentemente da cultura que a gente vai inserido. O adultério, por exemplo, no passado, era criminalizado, né? Em alguns, sei lá, 40, 50 anos atrás, o adultério, hoje em dia, né, para o mundo é algo super natural. Às vezes você troca a ideia com um cara que é casado e ele fala, não, que, né, deu uma volta na esposa e fez não sei o que. Tipo, culturalmente, de certa forma, é meio que aceitável. Parece que é até esperado já de alguma forma. Mas o adultério sempre vai ser pecado aos olhos de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino, por exemplo. Independentemente da cultura, né, que a gente esteja inserido. Então, desculpa, eu precisava pontuar isso, tá? Um outro ponto que eu preciso fazer também a respeito da fala de vocês, que eu quero que a gente esclareça, é que assim, vamos para o próximo slide, por favor. Eu acho que vai responder melhor a nossa questão. Eu trouxe aqui um ponto e contraponto, que é misericórdia e oração. Quando a gente fala de milagres, né, levando em consideração todo o contexto que eu trouxe, dos milagres como sinais, do milagre não ser um fim em si mesmo, fica a discussão, será que Deus opera milagres hoje? Né? O milagre, e de fato, ele não é um fim em si mesmo, tá? E eles são como sinais, né? O milagre, ele sempre acontece para Deus mostrar alguma coisa, né? No entanto, né, muita coisa miraculosa na Bíblia tinha um caráter histórico e estava ligado à história da redenção, né? Então, existe um caráter que é temporal e transitório em muitos dos milagres que Deus fez. Contudo, o próprio Deus nos concedeu o recurso da oração. E Ele prometeu que ouviria as nossas orações feitas em nome de Jesus. E Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que se compadece de nós. Então, dito isso, eu creio que em resposta à oração, Deus pode operar milagres hoje. Vocês entendem? Eu creio que em resposta à oração, por ser misericordioso, por se compadecer de nós, Deus pode nos conceder uma cura maravilhosa, como a irmã citou. Deus pode nos dar um livramento tremendo de uma situação que humanamente a gente não teria como escapar daquilo. Eu creio que Deus pode e faz essas operações nos dias de hoje, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, e Ele é misericordioso e Ele nos concedeu o recurso da oração. Então, eu acredito que por misericórdia e através da oração, Deus pode nos responder, inclusive efetuando milagres, se necessário. Próximo slide. Pode passar, próximo slide. Então, lembra que o Carson tinha falado que milagres são vislumbres redentores, né? Dito isso, o que ele queria dizer com isso, né? Ele queria dizer basicamente que, assim, quando Deus vem e cura uma doença, por exemplo, a doença não existia no mundo. A doença não foi algo criado por Deus. A doença é algo que veio ao mundo em decorrência do nosso pecado. Então, quando Deus ele cura uma doença, por exemplo, Ele está de alguma forma restaurando a sua criação, sabe? Quando Ele ressuscita um morto, por exemplo, a morte não existia.
Deus não criou o homem para a morte. A morte, ela surgiu no mundo em decorrência do nosso pecado. Então, quando ele ressuscita o morto, ele está, de alguma forma, isso é um pequeno vislumbre de como as coisas deveriam ser, de como as coisas serão no novo céu, na nova terra, na consumação dos séculos. Então, eu quero concluir, né, falando rapidamente, porque o meu tempo já foi, desses 3 pontos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente ao sair dessa aula e ao refletir sobre esse assunto, ao estudar nas nossas casas, enfim, é que os milagres, eles apontam para Jesus. No Antigo Testamento também. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, os milagres, eles apontam para Jesus. O segundo é que os milagres, eles são vislumbres redentores. Quando Deus opera milagres como esse, como eu acabei de dizer, é um pequeno vislumbre de como as coisas deveriam ser e de como ele vai restaurar as coisas nos fins dos tempos. E por fim, milagres são instrumentos para a nossa fé. Deus muitas vezes opera milagres para que a gente tenha a nossa fé fortalecida. Embora o milagre não seja para o crente, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e crerão, né? O milagre ele é para o incrédulo, mas muitas vezes essas coisas espantosas acontecem para que Deus possa fortalecer a nossa fé. Então eu espero ter ajudado vocês a tentar luz ao tema. Eu espero que sirva como um instrumento para a nossa fé, né? E que eu e você, de alguma forma, possamos sair daqui abençoados e querendo que milagres acontecem para fortalecer a nossa fé. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar? Quero chamar o presbítero Douglas para a gente poder encerrar. Antes de encerrarmos, só um aviso. Essa lição foi dada com o livrinho, né, do S Pro. Quem se interessar, está R$10, ainda temos livros, tá bom? Agora chegou a hora de irmos embora, como Luiz queria. Então, vamos orar, tá? Agradecemos a sua aula, né? Então vamos. Senhor Deus, proteja cada um, Senhor Deus, na volta para casa, Senhor. Deus, que hoje seja uma bênção, Senhor Deus, e que possamos refletir sobre a sua palavra, Deus, sobre o estudo dado e também sobre a pregação, Pai. Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.